A viagem e o acampamento. Cresci ouvindo histórias sobre a mata. Meu tio Elias, um homem calejado pelo tempo e pelo trabalho pesado, sempre dizia que a floresta tinha suas próprias regras. Quem respeitava saía ileso. Quem desafiava pagava o preço. Desde pequeno, ele me levava para pescar todo ano no começo da seca. Acampávamos perto de um riacho afastado, longe da cidade e da civilização. Era um daqueles lugares que só os antigos conheciam, onde o tempo parecia passar mais devagar. Naquele ano, eu tinha 18 anos. Já não acreditava em tantas histórias como antes, mas ainda gostava das viagens. Era um momento de liberdade, longe do barulho da cidade. Saímos cedo, como sempre. A estrada de chão era longa, e o calor do meio-dia fazia a poeira subir no ar seco. Meu tio dirigia a caminhonete com uma mão no volante e a outra segurando um cigarro de palha. "Esse ano o rio tá cheio", ele comentou, olhando para a estrada à frente. "Vai dar peixe bom." Eu assenti, olhando a paisagem passar pela janela. O céu azul sem nuvens, a mata fechada ao redor, o cheiro de terra quente e vegetação densa. Tudo parecia como sempre, mas naquela pesaria algo não estava certo. Algo que nem meu tio, com toda a sua experiência de mato, poderia prever. Depois de horas na estrada, chegamos ao riacho escondido no meio da mata fechada, a quilômetros da cidade mais próxima, uma pequena vila chamada São João do Sertão. Era um lugar isolado, silencioso, onde o único som era o das águas correndo e dos pássaros chamando uns aos outros. Descemos da caminhonete e começamos a descarregar as tralhas. O cheiro da mata era forte, uma mistura de terra úmida e folhas secas. O sol já estava mais baixo, tingindo o céu de tons alaranjados. Meu tio bateu as mãos na calça empoeirada e apontou para um pequeno descampado entre as árvores. "A gente acampa ali." Eu concordei com a cabeça e fui ajudar a montar a barraca. Tudo parecia normal, como nas outras vezes, mas conforme trabalhávamos, comecei a sentir algo estranho no ar. Não sabia explicar, mas era como se a mata estivesse mais silenciosa do que o normal. Pouco tempo depois, com a barraca montada e a fogueira preparada, meu tio decidiu que era hora de procurar lenha. "Vamos ali perto pegar uns galhos secos. Melhor garantir antes que escureça." Pegamos nossos fações e seguimos por uma trilha estreita que cortava a mata. O chão estava coberto de folhas mortas que rangiam sob nossos passos. O cheiro de vegetação úmida era forte e a luz do sol filtrava entre os galhos altos, criando sombras alongadas pelo caminho. Andamos por uns 15 minutos até encontrarmos um pequeno espaço aberto, onde árvores caídas deixavam galhos secos espalhados pelo chão. Começamos a coletar a lenha, jogando os pedaços maiores sobre os ombros. Foi então que meu tio parou de repente. "Que diabos é isso?" ele disse, olhando fixamente para algo à frente. Eu olhei na direção que ele encarava e vi uma cruz de madeira bem no meio da clareira. Ela não era velha, como aquelas que marcam tumbas antigas. Pelo contrário, a madeira parecia recém-cortada, e os pregos ainda brilhavam, como se tivessem sido fincados há poucos dias. O mais estranho era que não havia nenhum nome, nenhuma marca, nada. Apenas a cruz fincada no chão, no meio do nada. "Alguém enterrou alguma coisa aqui?" perguntei, tentando disfarçar o desconforto. Meu tio franziu a testa. "Sei não, mas cruz no meio da mata, sem nome, sem nada, nunca é bom sinal." Ficamos parados ali por um momento, o silêncio da floresta pesando ao nosso redor. Nem mesmo os pássaros piavam mais. Meu tio cuspiu no chão e ajeitou a lenha nos braços. "Melhor não mexer com isso. Vamos embora." Eu não discuti. Peguei minha lenha e voltei para a trilha o mais rápido que pude. Mas ao sair da clareira, tive a nítida sensação de que alguém nos observava.
Não vi nada quando olhei para trás, mas juro que ouvi um farfalhar baixo nas folhas, como se alguém tivesse se mexido ali. Voltamos para o acampamento em silêncio. Meu tio não disse mais nada sobre a cruz, mas percebi que ele estava inquieto. Jogamos a lenha ao lado da fogueira e começamos a preparar a janta. Enquanto ele cortava pedaços de carne seca, sentei-me em uma pedra e fiquei olhando para a mata ao redor. A sensação de estar sendo observado ainda estava lá. Não era paranoia. Era um peso estranho no ar, uma presença invisível que parecia se mover entre as árvores. O sol se pôs rápido, como sempre acontece no mato. Em minutos, a escuridão engoliu tudo ao nosso redor. O fogo estalava baixo, lançando sombras dançantes no chão de terra batida. O cheiro da comida quente preencheu o ar, mas não trouxe o conforto de outras vezes. Comemos sem pressa e depois ficamos ali ouvindo os sons noturnos da mata. O silêncio do dia tinha sido substituído pelo coaxar dos sapos, pelo farfalhar de folhas ao vento e, ocasionalmente, por estalos de galhos secos. Mas lá no fundo, eu sentia que algo ainda não estava certo. Melhor a gente dormir cedo, meu tio disse por fim. Eu concordei. Apagamos o fogo e entramos na barraca. O colchão inflável estava gelado e o tecido da barraca fazia um leve barulho com a brisa da noite. Fechei os olhos, mas não consegui dormir de imediato. Minha mente voltava sempre para a cruz. Quem teria colocado aquilo ali? E mais importante, por quê? Demorei a pegar no sono e quando finalmente dormi, sonhei que caminhava sozinho pela trilha no meio da mata. A cruz estava lá, mas desta vez alguém estava ajoelhado na frente dela, de costas para mim. Tentei chamar, mas minha voz não saía. A figura se levantou e antes que se virasse, eu acordei. O coração ainda batia rápido quando abri os olhos. O interior da barraca estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua filtrando pelo tecido. Tentei acalmar a respiração, convencendo a mim mesmo de que era só um sonho. Mas então um som lá fora me fez congelar. Passos na mata. Não de um animal. Eram pesados, lentos, passos de alguém. Fiquei paralisado, ouvindo. Depois de alguns segundos, o som parou. O silêncio voltou. Fechei os olhos e tentei ignorar, mas quando amanheceu, percebi que não tinha sido só um sonho. Porque ao voltarmos para buscar mais lenha, a cruz estava quebrada ao meio. Alguém, ou alguma coisa, havia estado lá. E isso significava que não estávamos sozinhos naquela mata. Fiquei parado, encarando os pedaços de madeira no chão. O cheiro da mata úmida era forte, e o sol da manhã ainda não conseguia atravessar completamente a copa das árvores. Tudo ali parecia normal, mas não estava. A cruz que havíamos visto no dia anterior agora estava quebrada ao meio. Meu tio não disse nada de imediato, apenas passou a mão no rosto suado e olhou ao redor, como se procurasse alguma explicação. Pode ter sido o vento, murmurei, mesmo sem acreditar nisso. Ele soltou um riso curto sem humor. Vento não quebra madeira assim, menino. Ajoelhei-me para olhar melhor. As lascas estavam espalhadas pelo chão, mas o corte não parecia natural. A madeira havia sido partida à força, como se alguém a tivesse dobrado até quebrar. Alguém não, um animal não, um acidente. Alguém tinha voltado ali depois que saímos. Engoli em seco e olhei ao redor. A mata fechada não revelava nada. Nenhum barulho, nenhum sinal de que havia outra pessoa por perto. Mas ainda assim, eu sentia a sensação de estar sendo observado voltar mais forte do que nunca. Meu tio se levantou, batendo as mãos na calça. Vamos embora daqui. Eu assenti sem hesitar. Pegamos a lenha rapidamente e voltamos pelo mesmo caminho, os olhos sempre atentos ao que havia entre as árvores. Mas não vimos nada, nem pegadas. Chegamos ao acampamento
e o resto do dia passou sem mais incidentes. Fomos pescar no riacho, conversamos sobre coisas triviais e até rimos um pouco. Aos poucos, fui empurrando aquela sensação ruim para o fundo da mente. Mas quando a noite chegou, ela voltou. A fogueira estalava enquanto jantávamos, mas havia algo diferente no ar. Um peso, como se a floresta estivesse esperando que algo acontecesse. Depois de comer, meu tio olhou para mim e disse: "Amanhã a gente vai embora." Eu o encarei. Não era o plano. Íamos ficar pelo menos mais 2 dias ali. "Algum problema?" perguntei. Ele apenas balançou a cabeça. "Só acho melhor irmos." Eu não insisti. No fundo, eu também sentia que não devíamos passar mais uma noite ali. Apagamos a fogueira e entramos na barraca. Dessa vez, o sono veio mais rápido, mas no meio da madrugada algo me acordou. No começo, achei que fosse um sonho, mas então ouvi de novo. Uma voz. Baixa, fraca, mas claro o suficiente para me fazer arrepiar dos pés à cabeça, chamando pelo meu nome. Lá fora, bem do lado da barraca. Acordei com um sobressalto. O interior da barraca estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua filtrando pelo tecido fino. Por um momento, achei que tivesse imaginado. Talvez um sonho, um daqueles que se misturam com a realidade quando estamos meio acordados, meio dormindo. Mas então ouvi de novo. Baixo, fraco, arrastado. Alguém chamando meu nome. Lá fora, meu corpo ficou tenso. Prendi a respiração, tentando escutar melhor. O vento balançava levemente a lona da barraca e o som dos grilos preenchia o silêncio. Mas ao fundo, algo se movia. Passos lentos, cuidadosos, como se alguém estivesse andando ao redor do acampamento. Minha boca ficou seca. Olhei para o lado e vi que meu tio também estava acordado. Ele não se mexia, mas sua respiração estava pesada e irregular. Ele também tinha ouvido. Os passos pararam e então a voz voltou. Dessa vez, mais perto. "Elias." Meu tio ficou rígido. Eu senti o colchão inflável tremer levemente quando ele segurou o facão ao lado da perna. Engoli em seco. Quem estava chamando a gente sabia nossos nomes. E o pior, não era uma voz conhecida. Não soava como ninguém que eu já tivesse ouvido antes. Era um som baixo, distorcido, como se a voz estivesse sendo arrastada de dentro de um poço fundo. O ar na barraca parecia mais pesado. O silêncio do lado de fora estava denso, sufocante. Nada se mexia. Nenhum inseto, nenhum animal. Só aquele vazio absoluto. Meu tio respirou fundo e, com um movimento controlado, puxou o zíper da barraca bem devagar. O som do metal deslizando pareceu alto demais no meio daquela escuridão. Ele olhou para fora. O tempo pareceu se arrastar enquanto eu esperava sua reação. Finalmente, ele se virou para mim, os olhos escuros brilhando na pouca luz. Não tem ninguém. Meu estômago gelou. Mas antes que eu pudesse reagir, os passos recomeçaram. Dessa vez, correndo. Passos pesados, se movendo rápido pela mata, circulando o acampamento, como se algo invisível estivesse nos cercando. Eu podia ouvir os galhos estalando, as folhas sendo pisadas, mas não havia ninguém lá fora. Foi nesse momento que entendi. Seja lá o que estava chamando nossos nomes, não era humano. Os passos continuaram por alguns segundos, rápidos e pesados, circulando o acampamento. Depois, o silêncio voltou de repente. Um silêncio profundo, como se a floresta inteira tivesse prendido a respiração. Eu estava paralisado dentro da barraca. Meu tio, ainda segurando o facão, mantinha os olhos fixos na escuridão do lado de fora. Seu rosto estava tenso, o maxilar travado.
Ele era um homem que não se assustava fácil, mas naquele momento ele estava com medo. Fica quieto, ele sussurrou, sem olhar para mim. Eu nem pensei em desobedecer. Do lado de fora, o vento balançava levemente as folhas, mas fora isso, não havia mais nada. Nenhum movimento, nenhuma voz. Até que um galho estalou bem perto, muito perto. Meu coração disparou. Meu tio se moveu devagar, puxando a lona da barraca para olhar de novo. O medo me dizia para não fazer o mesmo, mas minha curiosidade foi mais forte. Inclinei-me para a frente e olhei por uma fresta. A fogueira já estava quase apagada, restando apenas um brilho alaranjado fraco sobre as brasas. A luz tremeluzente criava sombras ao redor da clareira, e foi ali, entre as árvores, que eu vi uma silhueta escura, parada e imóvel. O corpo era magro, quase deformado, como se os ossos estivessem no lugar errado. Não dava para ver um rosto, apenas a forma alongada da cabeça. Meu corpo travou. A coisa não se mexia, mas eu sabia que ela estava olhando para nós. Meu tio fechou o zíper da barraca em um movimento rápido e baixou o tom da voz. Amanhã de manhã a gente vai embora. Sem conversa. Eu assenti com a cabeça, sem saber o que dizer. Ficamos ali, esperando, ouvindo nada. Mas depois de um tempo, o cansaço venceu o medo e acabei pegando no sono. Quando acordei, o sol já tinha nascido. Meu tio estava de pé, colocando as coisas na caminhonete. Não perguntei nada, só ajudei a desmontar a barraca o mais rápido possível. Precisávamos sair dali. Antes de ir, olhei para a floresta uma última vez. O lugar parecia normal, como se nada tivesse acontecido. O vento sacudia as folhas, os pássaros cantavam. Mas então senti o cheiro forte, podre. A mesma sensação da noite passada voltou, um peso no peito, um frio na espinha. Olhei para meu tio. Ele sentiu também. Sem dizer mais nada, entramos na caminhonete e partimos. Na estrada de volta para casa, ficamos em silêncio. Nenhum de nós queria falar sobre o que aconteceu. Mas antes de chegarmos à cidade, meu tio quebrou o silêncio. Não conta essa história para ninguém. Eu também não queria falar sobre aquilo. Os anos passaram, mas às vezes, quando volto àquela região, ainda sinto o cheiro. E sempre que passo perto da mata, evito olhar para dentro. Porque sei que se olhar, pode ter algo olhando de volta.